Amigos, não é que alertamos na última transmissão? A teia de mentiras do alto escalão militar e político russo está prestes a se romper de forma vergonhosa, e o resultado será um banho de realidade para eles. Estamos falando, claro, das promessas vazias sobre os tais caldeirões em Pokrovsk e Kupiansk, anunciados pessoalmente por Putin. Em dois frontes, Kupiansk e perto de Avdiivka, as forças russas garantiram que cercariam os ucranianos, prometendo vitórias rápidas e decisivas. Até deram uma trégua de algumas horas para jornalistas verem de perto a suposta superioridade militar. Os propagandistas, é claro, inflaram o peito, hastearam bandeiras e juraram que em poucos dias tudo estaria resolvido. Enquanto isso, Zelensky continua firme, ignorando o óbvio e vendendo a imagem de um líder invencível. Fala de avanços heróicos no sul, simula visitas à linha de frente e convoca reuniões estratégicas. Mas a verdade é que as promessas de Kupiansk já estão com os dias contados. O tempo passou, e até os mais fiéis defensores do regime, como a linha dura de Putin, começaram a questionar: onde estão os tais cercos? Onde estão os milhares de soldados ucranianos rendidos? Onde está a glória prometida? A resposta veio de forma patética. O Kremlin, em vez de assumir o fracasso, simplesmente fingiu que nada aconteceu. Putin, em silêncio, deixou que seus porta-vozes improvisassem desculpas esfarrapadas. Até que, em um raro momento de honestidade, um propagandista, talvez por desespero, admitiu o que a Ucrânia sempre soube: tudo não passou de uma farsa. Lembram quando aquele general russo disse, com ar solene, que errar é humano, mas enganar é crime? Pois é, a Rússia errou, enganou e agora tenta se safar com desculpas cada vez mais ridículas. Em um programa popular, um coronel russo de sobrenome Baranets chocou a audiência ao revelar a verdade nua e crua. Os burocratas e propagandistas russos estão enganando o próprio povo. Ele questionou com ironia: onde estão as vitórias que nos prometem há meses? Onde está a tal ofensiva avassaladora? Por que continuamos mentindo uns para os outros, criando uma realidade paralela? E completou com amargura: isso é perigoso. Muito perigoso. O mais absurdo é que, quando confrontados com a falta de resultados, os porta-vozes do Kremlin mudam o discurso na hora. Primeiro falaram em cercos iminentes. Depois, quando nada aconteceu, disseram que estavam melhorando as posições táticas. Agora alegam que estão consolidando defesas. Uma ginástica verbal vergonhosa, sem nenhum compromisso com a verdade. E o pior, ninguém será responsabilizado. A política de informação da Rússia se sustenta em 3 pilares: mentiras descaradas, bravatas vazias e o hábito de culpar os outros. Mas o exemplo mais grotesco dessa manipulação está na forma como tratam as regiões ocupadas. Lembram das promessas de libertação do Donbas? Pois hoje, essas áreas vivem um pesadelo humanitário. Em vez de prosperidade, a miséria. Em vez de reconstrução, a abandono. Em Mariupol, por exemplo, as pessoas usam sacolas plásticas como banheiros, derretem neve para fazer chá e coletam água da chuva para lavar roupas. Isso quando há água. Em Donetsk, a situação é ainda pior. O fornecimento é tão precário que até as crianças são privadas do básico. Há pontos de distribuição onde a água é racionada, e quem ousa reclamar é tratado como inimigo. E o que fazem as autoridades locais? Nada. Absolutamente nada. O líder da chamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, governa desde 2018 e, nesse tempo, não fez nada para melhorar a vida da população. A cidade, que já foi um símbolo de orgulho industrial, hoje é uma caricatura do mundo russo, um lugar onde a corrupção devora até os recursos destinados à sobrevivência das pessoas. Bilhões foram desviados, obras prometidas nunca saíram do papel, e o resultado é uma população à beira do colapso. Com a chegada do inverno, a situação se agrava. Sem água, como encher os sistemas de aquecimento? Há planos de evacuação em massa, mas ninguém sabe para onde levar centenas de milhares de pessoas. Enquanto isso, o Kremlin prefere fingir que o problema não existe. Em vez de agir, manda seus propagandistas distorcerem a realidade. Um apresentador de um canal pró-governo chegou a afirmar, com uma cara de pau inacreditável, que a culpa pela crise no Donbas é da Ucrânia, sim, do mesmo país que perdeu o controle dessas regiões anos atrás. Conveniente, não? Antes, os russos culpavam Kiev pelo corte de água. Agora, dizem que a culpa é do bloqueio ucraniano, como se a Rússia não tivesse responsabilidade alguma sobre o que acontece em territórios que ela mesma ocupa. É uma lógica tão distorcida que chega a ser cômica se não fosse trágica. Enquanto isso, as pessoas sofrem. Morrem de frio, de fome, de doenças evitáveis.
E o mundo assiste impotente a mais uma demonstração de como a propaganda russa é capaz de transformar a miséria humana em um espetáculo de cinismo. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando o povo russo vai acreditar nessas mentiras? Até quando vão aceitar que seus líderes prefiram fabricar vitórias imaginárias a enfrentar a realidade? A verdade é que a guerra já mostrou sua face mais cruel, e não há propaganda no mundo que consiga esconder o fracasso. O Donbas não foi salvo. Foi destruído. E a Rússia, em vez de assumir suas falhas, prefere culpar os outros e continuar mentindo. Mas a conta sempre chega. E ela será paga com juros. E qual é, afinal, o objetivo dessa guerra? Não é defender o mundo russo, muito menos proteger civis. É uma estratégia suja: estrangular o inimigo pela fome, pela sede, pelo desespero. Bloquear portos, cortar suprimentos, transformar cidades inteiras em prisões a céu aberto. Tudo para quebrar a resistência de quem ousa desafiar o grande líder. Mas a crueldade não para por aí. Depois de cada fracasso exposto, surgem novas mentiras, ainda mais descaradas. Agentes infiltrados, sabotadores disfarçados de funcionários públicos nas regiões ocupadas, criando caos para justificar mais repressão. A elite russa, remanescente dos tempos da Ucrânia, irmã, agora trabalha ativamente para semear divisão, aumentar o número de traidores e dissidentes, e assim garantir que o descontentamento nunca ameace o trono. Putin e seus boiardos não querem resolver problemas, querem fabricar bodes expiatórios. Enquanto isso, os bandeiristas que eles tanto demonizam nem precisam agir. O próprio regime se encarrega de produzir seus inimigos. E os russos? Os russos continuam engolindo cada absurdo, como se a verdade fosse um veneno e a mentira, um remédio. Por que não prendem os traidores? Perguntam alguns. Simples, porque não existem. Ou melhor, existem, mas são úteis. Afinal, culpar fantasmas é mais fácil do que admitir que o sistema inteiro é podre. O FSB falhou? Não, são os ucranianos infiltrados. A economia desmorona? Não, é a guerra híbrida do Ocidente. As cidades no Donbas viraram escombros? Não, são os nazistas que as destruíram. A lógica é sempre a mesma: transferir a dor da cabeça doente para a saudável. E os Kolop, como diz o ditado, aceitam. Porque no fundo preferem acreditar que são vítimas de uma conspiração global a encarar o fato de que seu país é governado por homens que trocaram a grandeza pela paranoia. Mas a geopolítica não perdoa. E Putin, obcecado por reescrever a história, pode acabar criando o próximo pesadelo. Vejam só o corredor de Suwałki, esse pedaço de terra de 96 quilômetros entre a Polônia e a Lituânia, que separa a Bielorrússia do enclave russo de Kaliningrado. Um ponto fraco na OTAN, um flanco exposto e, claro, uma tentação irresistível para quem sonha em recriar impérios. Se a Rússia ousar avançar ali, não será apenas um ataque a 3 ex-repúblicas soviéticas. Será o primeiro passo para isolar os países bálticos do resto da aliança, transformando-os em ilhas vulneráveis. E os propagandistas do Kremlin, esses palhaços de circo geopolítico, já ensaiam suas ameaças. A Estônia cairá em 48 horas, vociferam, como se o exército russo não estivesse atolado na Ucrânia há anos, perdendo homens e equipamentos como se fossem descartáveis. A OTAN não ousará acionar o artigo 5, provocam, ignorando que a própria existência da aliança se baseia em dissuasão, não em blefes. Os países bálticos, aliás, não são ingênuos. Sabem que se a guerra escalar, serão os primeiros a arcar com o preço. E não é preciso ser estrategista para entender que enfrentar a Rússia é um jogo perigoso. Um general estoniano, em tom de ironia amarga, resumiu bem: se começarmos uma guerra com a Rússia, estaremos na linha de frente em 5 segundos. 5 segundos. O tempo exato que levou para o mundo perceber que o gênio militar de Putin era, na verdade, um blefe. 5 segundos para expor que as forças armadas russas, outrora temidas, agora são um amontoado de soldados mal treinados, equipamentos obsoletos e generais que preferem posar para fotos com troféus nazistas do que vencer batalhas. E falando em fotos, as fotos, aquelas que deveriam mostrar um líder forte, invencível, cercado de símbolos de poder. Putin pescando, Putin a cavalo, Putin com a camisa aberta, exibindo um peitoral que mais parece um mapa de derrotas. Mas até nisso a farsa é evidente. O troféu de guerra exposto em seu gabinete? Um pedaço de tanque alemão da Segunda Guerra, como se a Rússia ainda estivesse lutando contra Hitler. A biblioteca com 10.000 livros? Um cenário de filme B, onde o intelectual Putin finge ser um estadista, enquanto seus discursos são recheados de clichês e ameaças vazias. E o trono? Porque é disso que se trata, não é?
uma cadeira dourada, um palco montado para lembrar ao povo que sim, há um czar no Kremlin, e que esse czar não hesitará em esmagar qualquer um que ouse questioná-lo. Mas a realidade é implacável. Os números não mentem. A popularidade cai, os jovens fogem do país, a economia definha. Até os símbolos de poder começam a desmoronar. Lembram das fotos de Putin pescando, exibindo orgulhosamente seus troféus. Agora, os dedos inchados e as mãos trêmulas denunciam o que a propaganda tenta esconder. Um homem envelhecido, assustado, que sabe que o tempo está se esgotando. E quando o medo toma conta, a tirania se torna ainda mais cruel. Porque um déspota acuado não negocia, ele destrói. Ele inventa inimigos, persegue dissidentes, sufoca a verdade. E enquanto o povo russo continuar aceitando que a mentira é mais confortável que a realidade, Putin seguirá governando. Mas a conta, essa sim, não perdoa. E quando chegar a hora de pagá-la, os juros serão cobrados em sangue. Mas a verdade é que o espetáculo grotesco não para por aí. Cada gesto, cada pose calculada, cada fotografia encenada é um lembrete de que o poder, quando se alimenta de ilusões, precisa de marionetes para sustentá-lo. E Putin não escolhe seus fantoches ao acaso, ele os molda, os deforma, os seduz às sombras de si mesmos. Veja como os homens ao seu redor se curvam, se encolhem, se contorcem para caber no quadro que ele desenhou. Sergei Shoigu, o ministro da Defesa, quase desaparece quando está ao lado do líder supremo, como se seu corpo se recusasse a competir com a estátua viva que o Kremlin vende. Lukashenko, o eterno aprendiz de tirano, se estica em poses ridículas, quase se partindo ao meio para parecer menor, mais submisso, mais patético. E não é coincidência, um déspota não tolera alturas que não sejam as suas. Mas o pior não são as encenações. O pior é o que elas revelam, e o que o regime tenta desesperadamente esconder. Porque por trás das cortinas de fumaça, há fatos que nem mesmo os mais leais propagandistas conseguem distorcer. Como o caso de Alisa Karchu, a adolescente de 17 anos que em 2010, foi transformada em objeto de desejo de um homem com idade para ser seu avô. O calendário patriótico, aquele com estudantes universitárias seminuas declarando amor ao líder, não era apenas um presente grotesco. Era um catálogo. E Putin, como qualquer predador, escolheu sua presa. As investigações não deixam dúvidas, enquanto sua esposa ainda dividia a mesma casa, enquanto o país acreditava na fachada de homem de família, ele já colecionava amantes menores de idade. Não há moral que sobreviva a isso. Não há lei que o Kremlin não esteja disposto a pisotear. E quando a hipocrisia atinge esse nível, até mesmo os mais cínicos começam a se perguntar: o que mais eles estão escondendo? Porque o regime não se contenta em corromper o presente. Ele precisa reescrever o passado, distorcer o futuro, e acima de tudo, envenenar a alma de um povo. Os sacerdotes do Kremlin não pregam o amor ao próximo, eles pregam a submissão. Não celebram a vida, mas a morte glorificada. Sofrer é virtuoso, dizem, como se a dor fosse um fim em si mesma, como se a felicidade fosse um pecado. E assim, pouco a pouco, transformam a Rússia em um país onde sorrir é suspeito, onde rir é quase um ato de rebeldia, onde a alegria é tratada como uma fraqueza. Enquanto o mundo celebra a luz, eles vendem a escuridão como destino. Enquanto outras nações constroem pontes, eles cavam trincheiras, e não apenas nas fronteiras, mas nas mentes. E o mais cruel é que não há escapatória. Não quando o Estado controla não só os corpos, mas os sonhos. Não quando cada mensagem, cada imagem, cada palavra é filtrada para reforçar a mesma mentira, que você não merece nada melhor, que sua vida não tem valor fora do sacrifício. Que a única liberdade possível é a de morrer por uma causa que não é sua. Eles até tentam vender isso como patriotismo, como se mandar jovens para a guerra fosse um ato de amor, e não de desespero. Como se encher os cemitérios fosse um preço justo a pagar por um trono que já apodreceu há muito tempo. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você veja. Você não precisa viver assim. Você não precisa aceitar que sua existência seja reduzida a um tributo a um homem que tem medo até da própria sombra. A Rússia não é um império de fantasmas, ela é feita de pessoas. De mães que choram filhos perdidos. De pais que trabalham até a exaustão para sustentar um sistema que os despreza. De jovens que sonham com um futuro que o Kremlin insiste em negar. E cada vez que você desvia o olhar, cada vez que aceita a mentira como inevitável, você está alimentando a máquina que o esmaga. A pergunta não é se o regime vai cair. A pergunta é: o que você vai fazer quando ele cair? Porque ele vai cair. Todos os impérios construídos sobre mentiras e ossos acabam desmoronando. E quando isso acontecer, a Rússia precisará de algo mais do que estátuas derrubadas e retratos queimados.
Ela precisará de pessoas que se recusem a repetir os mesmos erros. De pessoas que saibam que a liberdade não é um presente, é uma conquista. De pessoas que entendam que a felicidade não é um pecado, mas um direito. Então, enquanto ainda há tempo, pergunte a si mesmo: você quer ser parte da mudança, ou apenas mais um espectador da queda? Mas uma sentença escrita com sangue e assinada com cinzas. Porque quando a mentira se torna política de Estado, a verdade não é apenas silenciada, ela é bombardeada. E não há alvo mais fácil do que aqueles que dormem, confiantes de que o teto sobre suas cabeças é feito de concreto, não de indiferença. Pergunte-se: quantas vezes você ouviu que é assim que se faz guerra? Que não há outro jeito senão este, o jeito dos que transformam hospitais em escombros e chamam isso de libertação? Quantas vezes aceitou a desculpa de que acidentes acontecem, quando cada míssil é programado para cair exatamente onde há mais corpos a esmagar? Não são erros. São escolhas. E cada escolha tem um nome: terrorismo de Estado. Eles dirão que é necessário, que é estratégico, que é pela pátria. Mas a pátria não é um bunker de generais, nem um estúdio de televisão onde se discute, com naturalidade, o extermínio de cidades inteiras. A pátria são as crianças que acordam sob os escombros, os idosos que enterram seus netos, os médicos que operam à luz de velas porque alguém decidiu que a eletricidade é um luxo para os inimigos. E o mais cruel? Esses mesmos que aplaudem os bombardeios são os que, em tempos de paz, vendem a ilusão de que tudo está sob controle, que o leite é seguro, que o pão não envenena, que o futuro ainda existe. Mas o futuro não se constrói com mentiras baratas. Ele se enterra junto com os 48 mortos por metanol em uma única semana, junto com os 25 envenenados por álcool falsificado em Leningrado, junto com o casal de idosos, ele, um ex-combatente de 79 anos, ela, sua esposa de 75, que fabricava veneno em casa porque a vida já não valia mais do que um copo de aguardente. E enquanto isso, os mesmos que deveriam proteger o povo preferem gastar milhões em campanhas contra o óleo de palma, como se o verdadeiro veneno não fosse a fome, a desesperança, a certeza de que ninguém virá salvá-los. Eles reescrevem canções para apagar Kiev dos versos, como se a memória fosse um arquivo que se edita com um clique. Eles inventam teorias sobre tubos de cachimbo que hipnotizam a população, como se o povo fosse um rebanho de ovelhas esperando ser conduzido ao abate. Eles transformam deputados em palhaços, trocando a defesa dos direitos humanos pela caça às gorduras trans, enquanto nas ruas, veteranos da Segunda Guerra mendigam com próteses improvisadas e ninguém ousa sugerir um psicólogo, porque ririam na sua cara. Afinal, quem precisa de terapia quando se pode ter propaganda? Mas a propaganda não enche barrigas, não apaga incêndios, não devolve filhos aos pais. E quando a última mentira desmoronar, e ela vai desmoronar, o que restará? Um país onde os ricos se trancafiam em fortalezas com guardas armados, enquanto os pobres se matam por um litro de leite adulterado? Onde as drogas substituem a dignidade, os assaltos substituem o trabalho, e a única lei é a do mais forte. Onde, em vez de uma superpotência, teremos uma caricatura de república bananeira, com oligarcas brincando de reis e o povo aprendendo a sobreviver entre escombros. Eles querem que você acredite que isso é inevitável, que não há saída, que a única opção é abaixar a cabeça e esperar pelo próximo bombardeio literal ou metafórico. Mas a história não é escrita pelos covardes. Ela é escrita pelos que se recusam a aceitar que o medo é o único idioma que conhecem, pelos que entendem que a liberdade não é um slogan, mas uma luta diária, pelos que sabem que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há uma escolha: ser vítima ou ser resistência. Então, quando a próxima bomba cair, e ela cairá, lembre-se, você não estava dormindo. Você estava sendo enganado. E o pior crime não é o que fizeram com você, mas o que você permitiu que fizessem em seu nome. A pergunta não é se o sistema vai ruir. A pergunta é: quando ele ruir, de que lado você estará? Do lado dos que construíram as mentiras, ou dos que as enterraram? Cidades, não se iludam. Eles as reconstruirão depois. Por isso insisto, agora moradores, mães dessas cidades, saiam imediatamente. O que vocês perderam? O que tinham? Apodrecer por essas ruínas não vale a pena. É pura manipulação, um jogo sujo. Eu sei que é difícil, mas a verdade é que não estamos perdendo, estamos sangrando o inimigo. O que aconteceu em Ternopil não é surpresa, nem um pouco. Especialmente quando se considera que o Kremlin, além de tudo, tenta desestabilizar a Ucrânia por dentro. E para entender o que Putin realmente espera, basta ouvir os temas que seus propagandistas de aluguel espalham por aí.
Eles dizem que o povo ucraniano está exausto, que a resistência é insustentável, que já estamos prontos para entregar territórios que, aliás, nunca foram deles. Que basta um cessar-fogo, um acordo vergonhoso e tudo voltará ao normal. Aceitemos perder Kherson, Zaporíjia, Donbas, só parem os mísseis, só nos deixem viver em paz. Mas essa paz não existe. É uma armadilha, porque no dia seguinte aos acordos, os ataques não diminuirão. Eles se multiplicarão. E Putin não vai parar em 4 regiões. Ele vai exigir Kiev, Dnipro, Odessa. Porque é assim que funciona. Quem cede uma vez será esmagado sempre. Não se enganem. A Rússia não negocia, ela avança. Cada concessão é um convite para a próxima exigência. Cada fraqueza é um combustível para sua máquina de guerra. E não é paranoia. É história. É a lógica brutal de quem só entende a linguagem da força. Por isso, quando alguém sussurra que talvez seja melhor aceitar as condições do Kremlin, lembre-se, não são condições. São correntes. E quem as aceita não ganha paz, ganha uma sentença de morte lenta. Mas não estamos sozinhos nessa luta. O mundo já percebeu o erro de subestimar a Ucrânia. Países que antes fechavam os olhos agora enviam armas, compartilham inteligência, pressionam por sanções. Porque entenderam uma verdade simples: se a Ucrânia cair, o próximo alvo será qualquer um que ouse desafiar a ordem de Putin. E enquanto isso no fronte, a realidade desmente a propaganda russa. Sim, há avanços inimigos, mas são lentos, sangrentos, caros. Cada metro conquistado custa rios de sangue e montanhas de corpos. Cada vitória anunciada é, na verdade, um sinal de fraqueza disfarçada. Vejam Kupiansk, vejam Pokrovsk. Cidades que deveriam ter caído em semanas, mas que resistem há meses. Onde a Rússia joga seus soldados como carne em um moedor, enquanto nossas forças contra-atacam, recuperam posições, mostram ao mundo que não há rendição possível. E mesmo quando perdemos terreno, e perdemos, não é derrota. É o preço de uma guerra que não escolhemos, mas que não podemos perder. Porque perder não significa apenas entregar terras. Significa entregar o futuro. Significa aceitar que nossos filhos crescerão sob a sombra de um império que não perdoa, que não esquece, que só sabe devorar. Então, quando a exaustão bater, e ela baterá. Quando a escuridão parecer infinita, quando alguém disser que é melhor desistir, lembre-se, desistir não é uma opção. É uma sentença. E a única coisa pior do que lutar é viver com a vergonha de não ter lutado o suficiente. A Ucrânia não será um aviso. Não será um exemplo de submissão. Será a prova de que mesmo contra o impossível, a resistência é possível. E que no fim, a história não pertence aos tiranos, pertence aos que se recusam a ajoelhar. Às cidades provincianas. Lugares onde a sobrevivência já é um milagre, e onde, em meio ao caos, a esperança se esvai como fumaça. E foi exatamente isso que alertaram desde o primeiro dia da invasão. Não há futuro em ceder, não há paz em se render. Mas então, por que insistimos em esperar? Por que fingimos que o avanço lento, quase imperceptível, é suficiente? Se continuarmos nesse ritmo, se aceitarmos essa lógica morosa, nossas vidas não serão longas o bastante para ver a vitória. E a vitória não é um luxo, é a única saída. Não há meio termo quando se trata de terror. Ou ele é derrotado, ou ele devora tudo. E a Ucrânia sabe disso melhor do que ninguém. Cada dia de resistência é um dia a menos para o pesadelo se perpetuar. Cada bala disparada, cada trincheira defendida, cada vida perdida em combate é um golpe contra a máquina de opressão que não conhece limites. Porque no fim não há negociação com monstros. Há apenas a escolha entre lutar ou ser engolido. E aqueles que escolhem o lado errado. Aqueles que por conveniência ou covardia se ajoelham diante do tirano. A história não tem piedade deles. Ela os devora sem aviso, sem remorso. Veja o caso de Sergei Markov, o propagandista que passou anos lambendo as botas do Kremlin, defendendo a guerra, espalhando ódio. Ele acreditava estar seguro, intocável. Afinal, quem melhor para servir ao regime do que um cão de guarda leal? Mas a máquina não perdoa nem mesmo os seus. De repente, ele se viu rotulado como agente estrangeiro, suas palavras usadas contra ele, suas próprias recomendações virando armas em suas mãos. A ironia é cruel. O homem que defendia perseguições implacáveis agora sofre. E o pior, ele ainda tenta se justificar, ainda tenta se agarrar aos restos de sua influência, como se isso pudesse salvá-lo. Mas a verdade é simples. Quando você alimenta um monstro, ele sempre vai querer mais. E no fim, ele come até os seus próprios filhos. A mesma lição se repete, século após século. Os regimes totalitários não têm aliados, têm vítimas em potencial. Veja os colaboracionistas ucranianos, aqueles que trocaram a pátria por migalhas do ocupante.
Alguns até acreditavam que seriam poupados, que sua lealdade seria recompensada. Mas o que aconteceu com Tatiana Montian? A mesma mulher que anos atrás atacava o Ocidente e defendia a narrativa russa, que se mudava para Moscou às vésperas da guerra e discursava no Conselho de Segurança da ONU, agora está na lista de terroristas. Ela que ajudou a construir a máquina de propaganda, agora é esmagada por ela. Porque no fim, não há recompensa para quem traiu a própria gente. Há apenas o desprezo da história e a justiça tardia, mas inevitável. E não são apenas os grandes nomes que caem. A cada dia, mais e mais colaboradores descobrem que o preço da traição é alto demais. Alguns perdem a liberdade. Outros, a cidadania. Outros ainda, a própria vida. Porque a guerra não perdoa fraquezas. Ela exige clareza. Ou você está do lado certo, ou está do lado que será varrido. E aqueles que ainda hesitam, que ainda acreditam que podem servir a dois mestres, que podem lucrar com a ocupação sem pagar o preço, estão apenas adiando o inevitável. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de esperar. Cada dia de resistência é um dia a menos de sofrimento. Cada vitória, por menor que seja, é um passo em direção à liberdade. E aqueles que ainda duvidam, que ainda se perguntam se vale a pena lutar, deveriam olhar para os exemplos ao redor. Para Markov, engolido pelo sistema que ajudou a construir. Para Montian, traída pelo mesmo regime que defendeu. Para todos aqueles que em algum momento acreditaram que poderiam escapar das consequências de suas escolhas. A história não é feita de meias medidas. Ela é escrita com sangue, suor e determinação. E a Ucrânia está escrevendo a sua, página por página, com a coragem de quem sabe que não há outra opção. Porque no fim a única coisa pior do que lutar é viver com a vergonha de não ter lutado o suficiente. E a Ucrânia não conhece vergonha. Ela conhece apenas a resistência. Eles nunca sujarão as mãos de sangue. Nunca sentirão o peso de uma perna arrancada por uma mina, o cheiro de pólvora queimando os pulmões ou o silêncio que precede o último suspiro de um soldado. Para esses, a guerra é apenas um espetáculo, um jogo de cifras e discursos, onde as apostas são vidas e os dividendos poder. Mas a história não se escreve com palavras vazias. Ela se grava com cicatrizes, com nomes riscados em lápides, com a memória daqueles que ousaram dizer não quando todos ao redor diziam sim. E quando o circo da propaganda perde a graça, quando a marionete deixa de dançar conforme a música, o regime não hesita, corta os fios e joga o boneco no lixo. Foi assim com Tatiana Montian. Ontem, a advogada do povo, a defensora dos oprimidos, a voz que ousava questionar, ainda que de forma tortuosa, os dogmas do Kremlin. Hoje, uma terrorista, uma extremista, uma traidora. O mesmo microfone que antes amplificava suas palavras agora as distorce, transforma-as em provas de um crime que ela mesma ajudou a construir. Porque no fim, o regime não perdoa nem mesmo seus próprios instrumentos. Ele os usa, espreme até a última gota de utilidade e quando não servem mais, os esmaga sem remorso. Monte acreditou que poderia jogar dos dois lados. Que poderia criticar Kiev enquanto lambia as botas de Moscou, que poderia recolher doações para a frente, enquanto comprava apartamentos de luxo em bairros nobres da capital russa. Mas o Kremlin não é um cassino onde se aposta em todas as mesas. É uma máquina de triturar lealdades. E quando a máquina decide que você não é mais útil, não há apelação. Não há advogado, não há recurso, não há segunda chance. Há apenas o silêncio forçado, as contas bancárias bloqueadas, a vergonha pública, o mesmo tratamento reservado a todos aqueles que um dia acreditaram que poderiam manipular o sistema. E não pense que isso é exceção. É regra. Olhe para Pushilin, o governador fantoche de Donetsk que hoje se gaba de avanços no fronte enquanto enterra seus soldados em valas comuns. Olhe para Tsariou, o ex-deputado ucraniano que virou porta-voz da ocupação prometendo vitórias iminentes, há 4 anos, enquanto a Crimeia apodrece sob sanções e o Mar Negro se enche de navios afundados. Olhe para Baresk, o governador de Belgorod, que humilha seus próprios cidadãos por não defenderem a região como ele gostaria, sem perceber que o verdadeiro inimigo não está além da fronteira, mas dentro do próprio gabinete. Todos eles são peças descartáveis. Todos eles, um dia, serão jogados aos lobos quando deixarem de ser convenientes. Porque a Rússia de Putin não é um país. É um matadouro de ilusões. Um lugar onde a lealdade é medida em rublos e a traição em silêncio. Onde generais são fuzilados por derrotismo e blogueiros são presos por desinformação. Onde a única verdade é aquela que o regime decide contar naquele momento, e amanhã, se for conveniente, ela será reescrita. Monte aprendeu isso da pior maneira.
Assim como Kiva, o ex-deputado ucraniano que virou o herói da operação especial, até ser executado em um estacionamento. Assim como todos os outros que acreditaram que poderiam surfear a onda do imperialismo russo sem se afogar. Mas a Ucrânia não esquece. Ela não perdoa. E enquanto Moscou joga seus peões no tabuleiro, Kiev escreve sua história com balas, com resistência, com a determinação de quem sabe que a única derrota é não lutar. Porque no fim, quando as máscaras caem e os discursos se esvaziam, resta apenas uma pergunta: de que lado da história você quer estar? Do lado dos que lutam, ou do lado dos que um dia serão lembrados apenas como os covardes que ajudaram a enterrar seu próprio povo? A frota do Mar Negro? Ah, essa velha piada flutuante. Enquanto Putin sonhava com navios de guerra brilhantes, Kiev afundava seus sonhos com mísseis precisos, um após o outro. E o que sobrou? Um almirante russo contando histórias de glória enquanto seus navios viram ferro velho no fundo do mar. Mas não se enganem, o Kremlin sempre soube vender ilusões. Desde 2014, eles treinavam seus fantoches para repetir o mantra da grande Rússia invencível. E alguns, como aquele traidor de Tsariov, acreditaram tanto no conto que até ganharam fábricas na Crimeia, sanatórios de luxo, uma vida de privilégios às custas do sangue ucraniano. Até que a realidade os alcançou. Quando a guerra começou de verdade, o mesmo Tsariov que cuspia ódio contra Kiev fugiu como um rato, deixando para trás sua fábrica de sonhos, agora, claro, nas mãos daqueles que ele chamava de bandidos. E o que ele faz hoje? Ri da fraqueza da Ucrânia, como se décadas de resistência fossem um detalhe. Como se o mundo não visse que por trás dos discursos inflamados, só restam mentiras e escombros. Eles vendiam a imagem de uma máquina militar invencível. Somos os herdeiros da grande guerra patriótica, gritavam enquanto seus generais fugiam de Kherson com os bolsos cheios de dólares roubados. Em 3 dias tomamos Kiev, prometiam enquanto seus soldados morriam aos milhares, abandonados em trincheiras lamacentas. Mas a verdade é que a Rússia nunca foi tão forte quanto seus mitos. E agora, quando a máscara cai, o que sobra? Um exército de fantasmas, uma economia estrangulada, um povo enganado, e uma elite que ri enquanto o país queima. E os colaboracionistas? Ah, esses são os piores. Durante anos, repetiram a ladainha do povo irmão, do destino comum. Mas quando a hora da verdade chegou, mostraram suas verdadeiras cores. Vocês nunca serão nossos, cuspiram, apontando para os ucranianos que um dia chamaram de compatriotas. Peguem suas armas e vão embora, ordenaram, como se a Ucrânia não fosse o lar de milhões que só queriam viver em paz. E agora, esses mesmos traidores se escondem atrás de passaportes russos, tremendo cada vez que um drone ucraniano sobrevoa suas mansões roubadas. Mas a Ucrânia não esquece. E não perdoa. Enquanto Moscou tenta reescrever a história, Kiev escreve a sua com fogo e aço. Cada míssil que derruba um navio russo, cada drone que atinge um depósito de munição, cada soldado que resiste nas trincheiras é um grito de que a liberdade não se negocia. E vocês que assistem a tudo de longe têm uma escolha: ficar do lado dos que lutam ou do lado dos que um dia serão lembrados como cúmplices de um império em ruínas. A resistência não é só dos soldados. É de cada um que doa, que ajuda, que não deixa a chama se apagar. Os números da última semana estão na tela. Mais munição, mais equipamentos, mais apoio. Porque juntos, somos mais fortes. E juntos, a Ucrânia vencerá.